Amém, irmãos? O assunto que eu quero trazer aqui nesta manhã, diante também de um memorial que nós estamos diante dele, fazendo memória da obra do Senhor aqui na cruz, que ele realizou na cruz em nosso favor. E eu queria falar nesta manhã sobre adoração e louvor. Alguns vão pensar, não, lá vem o irmão do louvor falar de louvor e adoração. Isso é a primeira coisa que a gente vai, com a graça do Senhor e com as Escrituras, mudar. Que não existe os irmãos do louvor. Aqueles irmãos que estão ali servindo na música, eles não são os irmãos do louvor. Nós todos somos os irmãos do louvor, que prestam louvor ao nosso Deus. Então, há uma diferença entre adoração e louvor. E muitas das vezes, nós ouvimos, aprendemos, escutamos e achamos que esse momento, igual nós tivemos agora, o momento de cantarmos ao Senhor, de louvarmos o Senhor, é o momento de adoração, que a adoração é o louvor, que o louvor é adoração, mas há uma diferença entre adoração e louvor. Muitos de nós falam, não, está no momento de adoração, de fato, mas adoração e louvor, elas têm uma diferença, elas não são a mesma coisa. E é nisso que eu quero compartilhar com os irmãos e a gente avançar nesta manhã. E o texto que eu queria que os irmãos abrissem está em João 4,19. Os irmãos podem abrir um texto muito conhecido. João 4,19 até o 24. João 4, capítulo 19. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então, os irmãos já conhecem essa história, quando o Senhor está ali no poço, numa cidade Sacar, ali nas regiões de Samaria, e vem a mulher samaritana até o poço, e Jesus encontra essa mulher ali no poço. E os judeus e os samaritanos, eles não se davam muito bem. E uma das diferenças é que uns criam que devia adorar no Monte Gerizim, e os judeus que deveriam adorar em Jerusalém. Mas o Senhor, Ele é bem claro. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E essa palavra adorar, que é o primeiro sentido que nós vamos dar a ela, para essa diferença de adoração e louvor. Adorar, ela, na palavra no original, ela é proskúnio, dividido em duas. Pros, que significa até, e cúneo, beijar. Então, até beijar, no sentido de uma reverência, no sentido de uma devoção a alguém, a algum ser supremo. Então, o significado dessa palavra adorar, adoração, significa profunda reverência, prostrar-se, reconhecer alguém superior. Então, no tempo passado, para aquele povo adorar a Deus, eles deviam ir ao monte ou em Jerusalém, levar as suas ofertas, seu holocausto para adorar a Deus. Mas o Senhor fala que chegou a hora que não vai precisar mais.
de ir adorá-lo em Jerusalém ou no monte, porque agora os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso nos fala hoje que a adoração, hoje, depois do que o Senhor fez por nós, essa obra ali na cruz, ela não se limita a um espaço físico, a um templo. Mas como o Senhor é espírito, hoje nós o adoramos com o nosso espírito. Porque Deus ele não está mais limitado a um espaço físico. Deus não está só aqui nesse lugar. Deus está em todos os lugares. Deus está em nós. E hoje, através do Espírito Santo de Deus, com o nosso espírito, nós podemos adorar ao Senhor, independente de espaço ou lugar físico. Então, o Senhor diz: vocês me adorarão agora em espírito, em qualquer lugar, em qualquer tempo e em verdade, de coração. Porque muitas das vezes o que acontece é que nós achamos que a adoração ao nosso Deus, ela está limitada a um espaço físico, a um templo físico. Não, aqui na Avenida Piauí é onde eu vou adorar meu Deus, é onde eu vou prestar culto a Deus. Sendo que o Senhor requer de nós uma adoração constante em todo o tempo. E adoração nada mais é do que nós reconhecermos quem Ele é. É reconhecermos o que o Senhor fez por nós. É darmos a Ele total devoção. Resumindo, irmãos, a adoração hoje, para nós hoje, ela se remete a um estilo de vida. A adoração hoje não é só quando você está reunido com os seus irmãos. A adoração não é só quando você está cantando a Deus. A adoração não é só quando você está numa comunhão, na casa de alguém com os irmãos, quando você está junto com os irmãos em oração. A adoração é uma vida de total devoção ao Senhor, total reverência, de reconhecer quem Ele é em todos os seus caminhos. Então a vida de adoração, ela começa num reconhecimento de quem Deus é. E o Senhor diz nos versículos acima: nós adoramos o que conhecemos. Irmãos, não tem como você viver uma vida de adoração se você não o conhece. Porque quando mais conhecemos o nosso Deus, mais nossa devoção aumenta, mais o nosso desejo em reverenciá-lo, em prestar reverência a Ele, em prostrar diante dEle, aumenta. Então, a adoração, ela é uma atitude nossa de vida constante. Adore ao Senhor em todo o tempo, em espírito e em verdade. E a adoração, ela pode se dar no nosso espírito. Porque agora nós podemos, em qualquer lugar, onde estivermos, em casa, no trabalho, servindo algum irmão, lavando uma louça, fazendo um almoço para alguém, a gente pode estar ali com um sentimento. Adoração é um sentimento de estar adorando ao Senhor, de estar entregando e reconhecendo que tudo que você é, tudo que você faz é para Ele, é para a glória dEle. Então isso é adoração, irmãos, é um estilo de vida. E dentro dessa adoração, então nós temos a adoração, que é a reverência a alguém, é o reconhecimento, é total devoção ao Senhor. Isso é a nossa vida de adoradores, que pode se dar em qualquer lugar, em qualquer tempo, e que seja feito de verdade. O que o Senhor quer é o nosso coração rendido em adoração a Ele, reverenciando o seu nome. E dentro da adoração, então, agora nós temos alguns atos que são formas de nós adorarmos ao Senhor, de prestarmos essa reverência, essa devoção a Ele. Então nós temos a adoração, sabemos que adoramos em espírito e em verdade, que esse deve ser o nosso viver contínuo. Só que dentro da adoração agora, abaixo aqui da adoração, nós temos alguns atos que nós podemos fazer adorando, como um sinal de adoração ao Senhor. Leitura da palavra, leitura das Escrituras. Quando você lê, você se alimenta, você está adorando ao Senhor. Quando você ora, você está adorando ao Senhor, no seu ato de orar. Quando você está servindo os outros, você está adorando a Deus.
Quando você está louvando, e aí é essa palavra que eu quero fazer diferenciação, louvor. Quando você louva o Senhor, você está o adorando. É um ato de adoração. Quando você, meu pai compartilhou, acho que semana passada, quando você obedece os mandamentos, você está adorando ao Senhor. Obediência é uma forma de adoração ao Senhor. Quando você o reconhece em todas as situações, em todos os seus caminhos, você está adorando o Senhor. E quando nós nos dedicamos, dedicação, nós estamos adorando ao Senhor. Quando há de nossa parte uma dedicação total ao Senhor, nós estamos adorando ao nosso Deus. Então veja que tem várias formas de nós adorarmos o Senhor. Então nós somos adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Só que agora tem algumas formas, como nós o reconhecemos, como nós temos total devoção ao Senhor, tem algumas formas que nós podemos fazer, de atos, de ações, que nós o adoraremos. E eu quero destacar o louvor, por isso essa diferenciação. Adoração não é louvor. Louvor é um ato de adoração. Adoração é o nosso viver. Louvor é um dos atos de nós adorarmos este Deus. E quando a gente reúne agora como igreja, você pode louvar a Deus na sua casa, no seu trabalho, você pode orar na sua casa, onde você estiver, você pode cantar louvores onde você estiver, você pode ler a palavra no seu quarto, no seu devocional, no seu individual, mas eu quero trazer algo pontual quando nos reunimos como igreja, na assembleia, como estamos aqui. Quando nos reunimos para adorar ao Senhor e prestar a Ele um culto, nós temos alguns momentos quando reunimos como igreja. Geralmente, nós como assembleia e alguns outros irmãos que se reúnem em outros locais, geralmente são 3 momentos que compõem esse culto, esse momento ao Senhor. Um é a pregação da palavra, é um momento de nós lermos, meditarmos, recebermos, ganharmos do Senhor vida através das Escrituras, através da sua palavra. Temos um momento de orações, onde elevamos os nossos lábios ao Senhor em gratidão, agradecemos, clamamos a Ele, reconhecemos quem Ele é, momentos de orações. E tem o momento do louvor, com cânticos e música. Então nós temos praticamente esses 3 momentos quando nos reunimos. E eu quero destacar este momento do louvor. Já entendemos a diferença de adoração para louvor. Louvor é um ato de adoração. Louvor não é adoração, no sentido restrito e de igual significado. Quando você está louvando, você está adorando ao Senhor. Mas a adoração, irmãos, ela pode se dar em espírito e em verdade. E algo que veio ao meu coração e eu estive meditando e lendo um pouco, é porque na minha cabeça, quando se falava louvor, logo eu remetia que é adoração. E se o Senhor diz que nós agora somos adoradores que o adoram em espírito e em verdade, eu posso louvar em espírito. Não, eu estou louvando em espírito. Eu não preciso louvar ao Senhor, eu posso louvar em espírito. Mas será que é dessa forma que o Senhor traz nas Escrituras para nós? Será que esse meu louvor, esse ato de louvor, ele pode ser em espírito? E em espírito no sentido de em silêncio, no meu íntimo, lá no meu coração? Será? E às vezes a gente acha que a adoração que o Senhor fala em espírito aqui também é referindo lá no meu silêncio, caladinho, lá no meu coração. Não, o espírito que o texto quer dizer aqui, adoradores que adoram em espírito, no último versículo que a gente lê vai falar, porque Deus é espírito. Fala de um relacionamento do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Não fala desse espírito interno, caladinho. Agora eu vou adorar só aqui, ó, sem fazer nada. É no meu espírito.
Irmãos, eu creio que não. Há atos agora de adoração ao Senhor. E pontualmente, quando nós nos congregamos como igreja, como assembleia. Então, louvor, como é um ato de adoração, será que o Senhor nos deixa nas Escrituras maneiras, formas de nós louvarmos ao Senhor, como prestando adoração a Ele, a quem Ele é? E é isso que eu queria avançar e nós meditarmos. Louvor. O que significa louvor? Significa ações de graças. Ações. Ação de graças. Cânticos. Exigido pelas qualidades, atos ou atributos de Deus. Expressar gratidão. Isso é o que significa louvor. Não no dicionário, na palavra original que as Escrituras nos trazem, no hebraico, hilá. Expressão de gratidão, ações de graças, é algo que o Senhor exige de nós, pelas suas qualidades, pelos seus atos e pelos seus atributos. Por isso que eu disse, quando nós mais conhecemos o Senhor, conhecemos os seus atributos, quem Ele é, mais o nosso desejo ardente de adorar aquele Deus com a nossa vida e com atos que temos para adorar o Senhor. Não tem como nós aprofundarmos em conhecermos os atributos de Deus e isso não arder nosso coração. Não tem como. E onde está o nosso louvor? Então, se o louvor é um ato de adoração, as Escrituras elas nos trazem como devemos louvar o Senhor. E isso não é o Estevão que está falando. É o próprio Senhor, a forma como Ele deseja ser louvado. Será que tem uma forma? Ou vocês acham que é da forma que a gente quer? Eu louvo o Senhor da forma que eu acho certo, que eu quero. Acho que é assim? O Senhor, Deus Todo-Poderoso, coloca ali louvor. Ele exige de nós um louvor. E é da forma nossa? Ou é da forma que Ele nos pede e Ele exige louvor? Então, eu vou ler alguns textos rapidamente, não precisam abrir. Alguns versículos. Eu vou citando eles, depois os irmãos quiserem, pode anotar a referência, mas eu passo também, são alguns versículos, para nós sabermos onde está o nosso louvor. Então, Salmo 9,14, prestem atenção, irmãos, nesses versículos. Todos eles têm algo em comum. Salmos 9,14, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. Salmo 34,1, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. E a minha, Salmos 35,25, desculpa. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Salmos 40, versículo 3. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Salmo 51,15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Salmo 66, versículo 8. Bendigam ao povos o nosso Deus, façam ouvir a voz do seu louvor. Salmo 106, versículo 2. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Salmo 106, versículo 12. Então creram nas suas palavras e lhes cantaram louvores. Salmo 147, versículo 1. Aleluia! Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Aleluia! Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Efésios 5:19. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor.
Tiago 5,13, alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E Lucas, capítulo 19, versículo 37. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Irmãos, onde está o nosso louvor? Onde está o nosso louvor? No nosso pensamento? Na nossa mente? No nosso coração? Onde está o nosso louvor ao Senhor? Todos esses versículos se citaram. Nos lábios que confessam o nome do Senhor. Nos lábios, na língua. Anuncia, ouvir, proclamar. Nos lábios. É uma ação. Irmãos, o nosso louvor deve estar nos nossos lábios. Não é da forma que você quer, não é da forma que eu quero. É nos lábios que o Senhor requer um louvor a Ele. Lábios que confessam. Irmãos, lábios que confessam o Teu santo nome. Louvor, então, resumindo em todos, esses são alguns, irmãos, dos versículos que nos mostram onde deve estar o nosso louvor. Tem vários. Mas num resumo de todos esses versículos que o Senhor traz para nós, louvor é uma expressão, uma manifestação por meio de palavras e gestos. Irmãos, guardem, louvor é uma manifestação por meio de palavras e gestos. O louvor ela é uma expressão. Quando você é um adorador e adora o Senhor em espírito e em verdade, você o conhece, reconhece os seus atributos. O Espírito Santo testifica no nosso espírito quem o Senhor é. E isso gera no nosso coração uma expressão de louvor a Ele que é digno de receber honra, glória e louvor. Então louvor é uma expressão, irmãos. É uma manifestação por meio de nossas palavras, de confessar, de anunciar aquilo que o Senhor é, de bem dizer o nome. E aí nós entramos no final de todos os salmos, no Salmo 150, que os irmãos podem abrir. Salmo 150, um salmo muito conhecido, só que eu acho que pouco praticado. Muito conhecido, mas pouco praticado por nós, por mim, pouco. E esse salmo, parece que ele é um resumo de tudo que foi falado nos salmos anteriores. Resumindo, é tipo de tudo que você ouviu, você leu. O resumo é... E esse Salmo 150, nessa questão de louvor, ele vai ser dividido em 4 partes. Então, nós entendemos que adoração é um ato devocional ao Senhor. É uma vida de devoção. É algo de reconhecimento da nossa vida, do nosso ser ao Senhor. Vimos que adoração é diferente de louvor, não é a mesma coisa. Louvor é algo que está dentro da adoração. É um ato para adorar ao Senhor. E nós vemos que louvor deve estar nos nossos lábios. E que as Escrituras, o próprio Senhor, Ele exige ser louvado. E Ele nos deixa instruções de como devemos louvar a Ele. E o Salmo 150 é um deles, que vai nos orientar como devemos louvar ao Senhor. E ele é dividido em 4 partes, que nós podemos dividir em onde, por quê, como e quem. Onde, por quê, como e quem. E no versículo 1, nós vamos começar com onde. Onde devemos louvar ao Senhor. O salmo começa, aleluia. Algumas versões vão dizer, louvai, a minha diz, louvem. Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Irmãos, onde devemos adorar com atos de louvor ao Senhor? Onde nós devemos louvar o Senhor?
no seu santuário, no firmamento, obra do seu poder. O santuário aqui pode-se dizer como algum lugar que a habitação de Deus. Nos tempos passados, um templo, um lugar onde havia a presença de Deus. Lá o povo devia louvar ao Senhor em adoração. Mas hoje, trazendo uma aplicação prática para nós, como eu falei, eu quero que nós entendamos no nosso contexto de igreja como assembleia, reunidos. Hoje, o santuário é onde a habitação de Deus. Hoje, onde é a habitação de Deus? Onde que o Senhor habita? Em nós, nos nossos corações. E o significado da palavra santuário, ela também tem um significado de separado, de santidade, de colocado à parte. Colocado à parte. Quem são aqueles que foram chamados para fora? Colocados à parte. Quem? A igreja, irmãos. A igreja do Senhor. Então, onde nós devemos louvar o Senhor? Na igreja? Não nesses 4 paredes. Quando a igreja do Senhor se reúne, também é o lugar onde louvamos ao Senhor. Quando estamos reunidos como igreja do Senhor. E ele fala no firmamento, obra do seu poder. Aqui fala em todo lugar. Em todo lugar nós podemos louvar ao Senhor. Então nós louvamos o Senhor em todo lugar e em todo tempo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos a igreja. Então nós podemos louvar o Senhor em todo lugar e em todo tempo. Mas enquanto estamos nos reunindo aqui como igreja, nós também devemos louvar o Senhor como igreja, juntos, em unidade. Versículo 2, entramos no porquê. Então por que nós devemos louvar ao Senhor? Irmãos, esse é algo muito precioso, esse versículo. Por que nós devemos louvar o Senhor? Será que você tem motivo para louvar o Senhor? Louvem-nos pelos seus poderosos feitos. Louvem-nos segundo a sua imensa grandeza. Irmãos, devemos louvar o Senhor por causa dos seus poderosos feitos, segundo a sua imensa grandeza. Nós o louvamos apenas pelo que Ele faz? Só pelos seus grandes feitos? Não, irmãos. Nós o louvamos por quem Ele é, pela sua imensa grandeza. Irmãos, quem o Senhor é? Você conhece esse Deus? Eu compartilhei um tempo atrás. Nós conhecemos esse Deus a quem servimos? Você conhece a grandeza desse Deus? Nós o louvamos pelo que Ele faz, sim. E como Ele nos tem feito bem, irmãos? Pelos seus poderosos feitos. Quem aqui não tem, em certa medida, experimentado os poderosos feitos do Senhor? Quem aqui não tem? Alguém aqui não tem experimentado os poderosos feitos do Senhor? Deve ter alguém. Tem alguém aqui? Eu tenho experimentado os poderosos feitos do Senhor. Glória a Deus por isso. Todos nós temos. Irmãos, e quando experimentamos dos gloriosos feitos do Senhor, dos poderosos feitos do Senhor, nós descobrimos quem Ele é, a sua grandeza, a sua imensa grandeza. Irmãos, nos falta motivos para louvarmos o Senhor? Falta motivos para louvarmos o Senhor? Você quer mais? Eu citei 2. Você quer mais? Não precisa de mais motivos. Esse é o único motivo. O Senhor é bom. Ele merece. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é grande, imenso em grandeza. Ele é poderoso. Isso basta. Louvamos ao Senhor pela sua grandeza. E agora nós entramos como nós devemos louvar o Senhor, como o Senhor exige que nós o louvemos. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras. Liras também é um instrumento parecido com a harpa. Ele é tipo um U assim, tem uma haste assim e várias cordas. Isso se chama lira, um instrumento de corda. Louvem com som de trombeta. Louvem também com tamborins. Algumas versões, adufes, tambores, pandeiros.
É o que significa adufes, tamborins. Louvem ao Senhor com danças. Louvem-no com instrumento de cordas e com flauta. Louvem com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Irmãos, isso é uma das formas de como devemos louvar o Senhor. Aqui expressa com tudo que temos, com tudo que somos, com instrumentos de cordas, com tamborins, com danças, com símbolos sonoros, com símbolos retumbantes. Irmãos, agora entra a diferença que eu falei para os irmãos, que a gente ia quebrar aqui nessa manhã. Nós que estamos ali, nós não somos os irmãos do louvor, nós não somos. Nós servimos os irmãos com a música, porque nós, graças ao Senhor, temos uma habilidade de tocar os instrumentos. Mas isso é apenas uma das maneiras de nós adorarmos, prestando a Ele um louvor com instrumentos. Todos irão tocar? Quem quiser toca, que é só aprender. Mas na nossa realidade, todos irão tocar? Não. Então, nós temos os irmãos que servem com os instrumentos, que louvam com os instrumentos. Temos outras formas de louvar o Senhor, que Ele requer louvor. Então, se nem todos trocaram os instrumentos, e o resto da congregação? Como vai louvar o Senhor? Tem um versículo que diz, em Salmos também, batei palmas, todos os povos, e celebrar a Deus com voz de júbilo. Bater palmas, todo mundo tem mão aí? Então você não precisa ter um instrumento, nem saber tocar um instrumento. Batei palmas. Outro modo de louvarmos o Senhor, nós lemos todos os outros versículos anteriores. Onde deve estar o louvor ao Senhor? Nos nossos lábios. Todo mundo aí fala graças ao Senhor? Tem alguém mudo aí? Então, com os nossos lábios. Se você fala, se o Senhor te deu a graça de poder falar, te deu a língua, você tem um instrumento para você louvar o Senhor, a sua boca. Não é desculpa, irmãos. Nós temos as danças, que é algo que a gente fica... As danças. Louvar a Deus com tamborins e com danças. E às vezes a gente fica travado, resistente, acanhado, porque dança? Não, dança é algo do mundo. Dança é algo que não pode. Irmãos, a sua expressão no seu corpo, você querendo ou não, ela tem expressões de gestos, de movimentos. Óbvio, nós somos maduros, que tem que haver decência. Mas a dança é uma expressão do seu corpo, de todo o seu ser, expressando aquilo que você está sentindo para adorar ao Senhor. A dança, ela deve ser feita e ela vai ser feita. Às vezes nós não dançamos aqui, mas nós dançamos lá fora. Quando estamos alegres, a gente quer dançar. Quando estamos felizes, a gente dança. Quando a gente ouve alguma outra música, lá fora a gente dança. E a hora que chega aqui, a gente... Não posso dançar aqui. Não posso. Irmãos, o seu ser foi feito para louvor da glória do Senhor. A dança ela é uma expressão. E quando você está alegre, irmãos, quando há uma alegria genuína no seu coração, o seu corpo ele expressa por movimentos, por gestos, por ações, por palavras. O que você deve estar atento é a quem você está dirigindo a sua dança, a quem você está louvando, adorando. Não é a forma, mas a quem você está dançando. Então, irmãos, não trave. Se você tem desejo de dançar, dance na presença de Deus, para Deus, com decência. Mas a dança é uma expressão do nosso ser para louvarmos ao Senhor. Então nós temos todos os instrumentos, temos a nossa boca, temos as mãos, as palmas e temos o nosso corpo com a dança. Irmãos, não sei porquê, mas o Senhor nos criou dessa forma. Por quê? Eu não sei. Mas o Senhor nos criou para expressar. Todos os seres. Já viu falar que tem até a dança dos pássaros? Quando você vai olhar no reino animal, e alguns falam que os animais estão dançando.
Dançando não quer dizer coreografia, passinho, mas é uma expressão de movimentos do seu corpo. É uma expressão. Então a dança é algo natural que o Senhor criou. O que me causa estranhez, e às vezes me parece, é que aqui nós ficamos todos travados. E a hora que você encontra alguém lá fora, em uma outra situação, aquele irmão está expressando uma alegria, dançando, mexendo o corpo. E aí? E a hora que chega aqui, onde nós devemos louvar o Senhor com danças, nós travamos. Por quê? Será que realmente porque nós achamos que é algo errado? Ou porque achamos que a nossa intenção está errada? Ou por algo que nós cremos que é errado? Irmãos, vá diante do Senhor. Ele está sondando o seu coração. Você dançando, você pode estar com o coração incorreto da forma, com a motivação, claro. Mas você também não fazendo por vergonha, por timidez, o que vão achar, ou porque não vou dançar para o Senhor, você também pode estar totalmente errado quanto as motivações e as intenções do seu coração também podem estar erradas. Então nós temos várias maneiras de louvar o Senhor com símbolos sonoros. Esses símbolos sonoros, para os irmãos entenderem, nas guerras, eram aqueles pratos gigantes, quando se batia, pá, e fazia um som muito alto, de algum aviso, de algum sinal. Esses são os símbolos sonoros. E tem os símbolos retumbantes. Os símbolos são sons. Os símbolos retumbantes, eles falam de grito, um grito de guerra, um grito de vitória, um grito de alegria, que sai lá de dentro do seu coração. E isso são símbolos retumbantes. Então nós temos maneiras como nós devemos louvar o Senhor. Você não tem desculpa de não louvar o Senhor. Você tem total condição de louvar o Senhor. Então lembre-se, não é da maneira que eu quero, não é da maneira que nós queremos, é da maneira que Deus quer receber o louvor. Fique claro. Então, passamos pelo como. Irmãos, agora chegamos no último versículo. Quem deve louvar o Senhor? Quem? Faz algo aí para mim, agora assim, ó. Eu estou respirando. Ó, se você não conseguiu sentir, ó. A gente fazia isso muito, eu fiz muito com a Laura, né? No início, tá dormindo, você chega lá. Uma hora depois você vai lá. Então tá viva. Irmãos, fôlego de vida, oxigênio, é um sinal de vida. Você está vivo, você está respirando. Quem deve louvar o Senhor então? Só quem sabe tocar os instrumentos? Só quem... A gente falou que nós devemos louvar o Senhor com os nossos lábios, com cânticos. Então aqui está dizendo, quem deve louvar o Senhor? Todo aquele que é afinado. Só quem é afinado? Louve o Senhor só quem tem ritmo. Só isso, só esses podem louvar o Senhor. Louvem o Senhor aqueles que têm coordenação motora. Não ficar algo meio feio. Só... Irmãos, louvem o Senhor, os irmãos da música. Vamos aí, vamos louvar o Senhor. Começa aí. Quantas vezes, irmãos, nós chegamos aqui para cultuar o Senhor e a gente fica esperando os irmãos da música começarem a reunião. Qual o sentido disso? Nós estamos ali para servir, nós não coordenamos, nem conduzimos, nem começamos, não tem que começar ali na música. Começa com oração, chegue aqui e bota o joelho no chão, começa a orar ao Senhor, começa a clamar ao Senhor. Aí chega, vocês estão atrasados, começa aí, já. Não, irmãos, nós não somos os irmãos do louvor, o culto não é nosso. Então, vem cultuar o Senhor, tem oração, tem louvor, comece lendo um texto da palavra das Escrituras. Então, quem deve louvar o Senhor? Não é só os irmãos da música. Irmãos, vamos ler juntos o versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Todo ser, irmãos, todo mundo, todo ser. E às vezes nós não louvamos, aqui fala todo ser, não fala todo ser humano. Não fala todo humano, todo o ser que respira. Você acha que os animais não louvam o Senhor? Você já viu nesses Discovery Channel, National Geographic, quando os animais estão
eles fazem algumas coisas que você fala, não, o que esses animais estão fazendo? Do nada. E corre, e pula, e faz isso, faz algumas coisas nos ares. Irmãos, o que é aquilo ali? Eu creio que eles estão louvando o Criador. Irmãos, e nós, seres racionais, já veio ao nosso intelecto, entendemos quem Ele é, quem o Senhor fez, e nós, às vezes, não louvamos o Senhor. E essa palavra agora, que vem no Salmo 150, louvem, louvai-o, ela é um derivado daquela hila, que é o significado de louvor. Ela aqui é halal. Então nós temos o louvor. Então agora nós temos uma ordenança do Senhor. Louvai. Louvai. Ah, eu sei que tem um louvor, mas então agora, Estevão, louvai, ou louvem, é halal. Halal significa, irmãos, brilhar, elogiar. Se eu consigo elogiar a Romênia, vou te elogiar, tá? Sentiu elogiada? Romênia, você é uma bênção. Isso, irmãos, não tem como elogiar calado, em espírito, não tem como. O Senhor sabe o que está no nosso coração, mas Ele quer ser elogiado, Ele quer ouvir dos nossos lábios louvores que confessam o Teu santo nome. Não é eu que estou falando, é o Senhor, Ele quer. Louvor significa elogios, brilhar. Então o significado mais interessante ainda dessa palavra no original, agir loucamente, se fazer de bobo. Irmãos, óbvio que não é ficar louco. Agir loucamente no sentido de não esteja nem aí para o que os outros vão pensar. Não importe com o que os outros irão pensar. Ah, aquele ali está louco. O que ele está fazendo? Ajoelhando? Que doideira! Ele está levantando as mãos, ele está dançando, ele está gritando, Senhor Jesus! Que cara louco! O que esse rapaz está gritando, Senhor Jesus, no meio do nada? Irmãos, agir loucamente é não importar com o que os outros vão pensar. O louvor que merece é o Senhor. O seu louvor não é para homens, é para Deus. Então, brilhar, agir loucamente, elogiar, significa fazer brilhar ou resplandecer as virtudes de alguém, mesmo que para alguns pareça loucura. Isso é louvai, halal. Irmãos, você não deve dar 100% do seu ser. Você deve dar 110% daquilo que você tem para louvar o Senhor. Irmãos, eu creio que a bênção virá no nosso ajuntamento quando houver unidade entre nós. Enquanto não houver unidade, não falo união, eu já compartilhei isso aqui outra vez. União é estar junto, nós estamos em união. Agora, unidade é no mesmo propósito, no mesmo sentimento. Isso é unidade. E nós temos esses 3 aspectos quando nos reunimos: pregação, oração e louvor. Irmãos, não tem um mais importante que o outro. A pregação é importante, o louvor é importante, a oração é importante, mas eu não consigo ver, pode ser na minha limitação, nas Escrituras, o que é mais importante. O que eu consigo ver e entender e afirmar com clareza é quem é mais importante. O Senhor, a quem louvamos, a quem meditamos, a quem aprendemos e a quem nós elevamos a nossa oração. Ele é a pessoa mais importante. Não é a pregação, não é a hora do louvor, não é a sua oração. O mais importante é quem está nesse lugar. É o próprio Senhor. É o motivo por qual você veio aqui. Ele se faz presente. Eu creio, quando estamos em unidade. Irmãos, quando alguém está aqui compartilhando, pregando, irmãos, quem sobe aqui, é nítido ver quando há unidade nos irmãos, quando há interesse, quando há desejo pela palavra do Senhor. Nós somos humanos, infelizmente, não sei por que o Senhor nos fez assim, mas nós temos sentimentos. E é nítido, às vezes, ver que não estamos em unidade. Quando pregamos aqui, quando quem compartilha está compartilhando algo e nós estamos aí ouvindo, recebendo a palavra.
É nítido ver quando algum irmão está orando que não há unidade, muitas das vezes, na oração do irmão. Cadê o amém? A concordância. Eu sou um com o irmão, eu estou ouvindo o que o irmão está falando. Às vezes não há unidade. É nítido ver quando estamos louvando com a música, um momento de louvor, de expressão, de cantar. Quando eu falo louvor aqui é de cantar. Quando congregação, louvar o Senhor, abrir os nossos lábios. É nítido ver quando não tem unidade. Por que nós não temos unidade? Quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Ali o Senhor ordena a bênção. Irmãos, quando na pregação, na oração, no louvor, nós como igreja estivermos em unidade, a bênção virá. Pode ter certeza. Irmãos, a bênção virá. Irmãos, quando vocês estiverem aqui, alguém subir para compartilhar a palavra, em nome de Jesus, peça ao Senhor: Senhor, me dê fome e sede pela Tua palavra, fala ao meu coração, prepara essa terra para receber uma semente. Irmãos, vai vir setas, vai vir distrações. Peça ao Senhor se você está com dificuldade. É uma hora de você estar em unidade com esse irmão que está trazendo a palavra. O Senhor está usando a boca dele. O irmão dedicou: Senhor, me dê fome, eu quero ter vida, receber vida nesta manhã. E o Senhor vai dar graça. Quando o irmão estiver orando: Senhor, eu quero ser um com meu irmão, clame ao Senhor. Senhor, eu quero ouvir a oração do meu irmão, eu quero ser um com ele, eu quero falar amém com ele. Quando nós estivermos louvando: Senhor, tira de mim toda apatia. Eu quero louvar o Senhor, eu quero levantar as minhas mãos, eu quero cantar ao Senhor, eu quero dançar, eu quero pular de alegria na Tua presença. Me ajuda a ser um com os irmãos. Porque senão nós vamos estar aqui juntos e nesses momentos vai ser um mero palestrante, vai ser um mero alguém estar falando algumas palavras bonitas para alguém, ou vai ser apenas alguns irmãos apresentando uma apresentação bonita de música. Não deve ser isso o nosso ajuntamento, irmãos. Não pode ser isso. Irmãos, o nosso louvor exigido pelo Senhor, irmãos, voltando a falar do louvor, não depende da nossa personalidade, não depende do nosso temperamento, não depende das nossas vontades, não depende do momento que estamos passando, nem das nossas preferências. Irmãos, não depende. Estevão, eu exijo o louvor de você o dia que você estiver beleza, o dia que você estiver acordado bem, animado. Estevão, eu exijo de você que é colérico, você tem que me louvar. Não, Amanda, você é mais melancólica, não precisa louvar não, deixa só para os coléricos, para o sanguíneo. Não, irmãos. Para quem tem preferência, não, me louve, mas na sua preferência, do seu jeito, no seu tempo. Irmãos, não existe isso. Eu confesso para os irmãos, eu vou fazer um desabafo agora. Várias vezes, eu não estive com vontade nenhuma de chegar ali e tocar. Várias vezes. Eu nem ter que ir lá, chegar mais cedo, preparar, ensaiar, arrumar para tocar. Não estou afim. Quantas vezes? Não vou louvar o Senhor, não vou servir aos irmãos com instrumentos. Quantas vezes? Só que o louvor que Deus exige, ele depende do meu momento, da minha vontade? Não, irmãos. Ele merece ser louvado, independente de como eu esteja, de quem eu sou, do que eu acho, de qual que é as minhas vontades e as minhas prioridades. Independente, Estevão, louvai o Senhor. E quando vem esses pensamentos na minha cabeça, para quê? E deve vir de todos os irmãos. Eu não vou orar não quero orar não. Deixa os irmãos orarem. Não vou orar não vou louvar. Não, deixa os irmãos. E aí quando vem esses pensamentos na minha cabeça, também vem: louvai o Senhor pelos seus poderosos feitos, porque Ele tem te feito muito bem. O Senhor me tem feito tão bem, irmãos. Eu não tenho outra razão a não ser louvar o Senhor com tudo que eu tenho. Não tem jeito, não tem como. Não é pelo que eu sinto, não é. Eu sinto vontade de não tocar, de não louvar, de sentar aqui e ficar como muitos irmãos, de braço cruzado e deixa a banda tocar, deixa o barco ir. É muito mais fácil para mim. Só que isso me incomoda de tal forma que eu não me sinto digno de chegar aqui e sentar,
diante do Deus tão poderoso, de tudo que Ele tem feito. Porque o que me causa estranheza é porque eu sento aqui e cruzo os braços. Só que a hora que eu vou lá para fora, eu louvo, eu canto coisas que nem são eternas. Torço para time de futebol, comemoro com a minha filha, coisa que não tem valor eterno nenhum. Só que aqui a gente fica travado. Por quê? Ele merece a sua adoração, não as outras pessoas, não as outras coisas. Ele merece o seu louvor. E se você acha que tem uma maneira de você louvar o Senhor, tem. Não é a sua, é a dele, é a que Ele exige de você, a que Ele exige de você. Não é a minha, não é a nossa, é a que Ele exige ser louvado. Irmãos, por que nós não louvamos o Senhor como deveríamos? Às vezes porque você tem medo, vergonha, timidez. Você acha que é da alma. Irmão, deixa eu te falar um negócio. O seu louvor, ele vem da sua alma. Pode ficar tranquilo. Quem sou eu para falar, não, essa é a alma? Irmãos, você não sabe de nada, eu não sei de nada. O louvor, toda expressão que você tem é da alma. E às vezes a gente fica, não, os irmãos vão pensar o quê? Isso aí é da alma. Carne, esquece. A sua carne, ela não vai louvar o Senhor não, irmãos. Ela não quer, não. Você acha que a sua carne quer louvar Deus? Nunca. Ela quer louvar outras coisas. Ela quer dançar para outras coisas. Ela quer cantar para outras coisas. Ela quer se alegrar em outras coisas. Menos para Deus. Agora a alma, que às vezes a gente fica, não, isso é a alma. Irmãos, é na alma mesmo. O Salmo 146 fala assim, ó, aleluia, louve, ó minha alma, ao Senhor. Agora, a intenção da sua alma é entre você e o Senhor. Só que qual que é o problema? Irmãos, nós fomos feitos espírito, alma e corpo. Muitas das vezes nós não expressamos o louvor que o Senhor merece. Provavelmente porque nós não entendemos quem Ele é. Às vezes o nosso espírito está tão longe do Senhor, o nosso espírito está tão apagado, nós não estamos cheios do Espírito Santo, que às vezes Ele não tem nos revelado quem Deus é, quem nós somos, o que o Senhor fez e para onde vamos. Uma vez que o Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito, fomos testificados no nosso espírito. Agora, essa testificação, ela desce para a alma, para os sentimentos, para as emoções. E os sentimentos, alegria é um sentimento, choro é um sentimento. E quando chega na alma, uma vez vinda do Espírito, de uma testificação do Espírito, a alma agora, ela expressa onde? No corpo. Irmãos, é simples, nós fomos criados dessa forma. Então, quando estamos cheios do Espírito, o Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito quem somos, somos filhos de Deus, testifica no nosso espírito quem Ele é, gera na nossa alma um sentimento, um arder no coração, um sentimento de alegria. Não tem como gerar de tristeza. De tristeza já foi. Agora é de alegria. Aí você chora de alegria, você se prostra de alegria, você louva de alegria, você pula de alegria. Por quê? Eu entendi quem eu era, quem o Senhor é, o que Ele fez e quem eu sou e para onde eu vou. Isso, irmãos, gera em nós alegria. Então, não preocupe se é alma. Não fique com medo, não fique com vergonha. Irmãos, quem sou eu para falar Romênia? Dá uma seguradinha. Bate menos o pandeiro. Quem sou eu? É o que o Senhor tem revelado a você na sua alma e a sua expressão de louvor para Ele, não para mim. E daí o que você vai pensar? Agir loucamente. Irmãos, não fique com medo, não tenha timidez, não se acanhe. Peça misericórdia ao Senhor, clame ao Senhor e Ele irá te socorrer. Senhor, não quero ficar travado, eu não quero ficar com medo, com vergonha. O Senhor, Ele não teve vergonha de nós, Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Irmãos, nós vamos envergonhar do Senhor? Haja loucamente, independente do que o povo vai pensar, que ouçam a nossa voz. Irmãos, esse é o chamado do Senhor. E para finalizarmos, eu quero ler dois versículos. Um que está em Apocalipse 19:5. E diz assim: e do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Os pequenos e os grandes. Em Salmo 148, versículo 12, diz: os rapazes, as moças, os velhos e as crianças, todos louvem ao Senhor
todos vocês, os seus servos, louvem o Senhor, os que o temem, pequenos e grandes. É um mandamento do Senhor para nós. E agora, Apocalipse 5:11, irmãos, esse texto me rebenta por dentro, me quebra. E quando eu li ele, eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Porque Apocalipse 5, no versículo 12, fala assim: proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro. Mas o que me quebra é o versículo anterior, é o 11. Irmãos, quem estava proclamando digno é o Cordeiro? Quem estava? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno ao Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória e o louvor. Irmãos, quem que é você? Quem que é você mesmo? Irmãos, a hora que eu olho para mim, quem está proclamando isso aqui? Anjos, seres superiores, anciãos, seres viventes. E o Estevão, o pobre, humano, pecador, imperfeito, me acha no direito de não. É do meu jeito. Ele não merece o meu louvor. Será que eu tenho dado o verdadeiro louvor que é exigido pelo Senhor? Se os anjos proclamam em grande voz, os anjos, irmãos, e nós, muitas das vezes, não louvamos ao Senhor. E aqueles seres superiores, eles louvam o Senhor. Irmãos, mas nós fomos feitos filhos de Deus, nós somos filhos do Senhor, nós podemos louvar o nosso Pai, por quem Ele é, por a sua soberania. Irmãos, a adoração é um estilo de vida, louvor é um ato de adoração. Quando nos ajuntarmos aqui, hora que for o momento de louvarmos o Senhor, estejamos em unidade. Não é hora de ser, a letra coloca aqui, é para você acompanhar, é para nós cantarmos juntos, não é para você meditar, não é para você ver, nossa, mas que estrofe bacana, que conjugação boa. Não, irmãos, é para nós louvarmos juntos ao Senhor. Não é o momento de você ficar lendo a palavra, não é o momento de você ficar orando. A hora que nós estamos louvando, vamos em unidade, uma só voz, louvar o Senhor. Quando o irmão estiver pregando, não é hora de você ficar no celular não, irmão, é hora de você estar se alimentando da palavra do Senhor. É hora de você estar atento, sem distrações, em unidade com aquele irmão que está compartilhando. Quando o irmão está orando, não é para você ficar distraído, olhando para o anteontem. Nossa, que oração bonita do irmão. Não, é para você falar amém, para você glorificar a Deus, exaltar Ele e ter concordância. Amém, assim seja, eu concordo. Irmãos, vamos saber separar, ser práticos. E eu creio que dessa forma, a bênção do Senhor virá, os céus serão abertos a nosso favor. E eu finalizo, irmãos, com uma frase do irmão John Stott, um irmão preciosíssimo. E ele diz assim: sempre que o nosso conhecimento, excesso de conhecimento, sempre que o nosso conhecimento se torna árido, ou acaba com o nosso entusiasmo e nos deixa frios, alguma coisa de errado aconteceu. Se o seu excesso de conhecimento sobre o Senhor está te deixando frio, alguma coisa está errada. Pois toda vez que Cristo nos expõe as Escrituras e dele recebemos algum ensinamento, nos deve arder o coração. Irmãos, quanto mais você conhecer o Senhor, quanto mais você buscar do Senhor, mais o seu coração vai arder. Se está acontecendo o contrário, tem alguma coisa errada, tem algo errado com você. Vá diante do Senhor e peça: Senhor, misericórdia. E ele também tem outra frase que diz que quem estuda sobre a cruz e não se emociona, não entendeu a cruz. Aleluia.